Brida, de Paulo Coelho, narra a jornada espiritual de uma jovem em busca de seu destino, equilibrando-se entre o mundo material e o místico. Sob a ótica psicanalítica, essa busca pode ser interpretada como uma alegoria do processo de individuação, Jung, da luta entre pulsões inconscientes e a realidade, Freud, e da relação com o outro e o desejo, Lacan. Brida, como personagem, encarna a eterna busca humana por significado, amor e autoconhecimento, elementos que reverberam nas estruturas psíquicas descritas pelos três teóricos. A narrativa opera em camadas simbólicas. A bruxaria e os rituais representam não apenas práticas espirituais, mas metáforas para o confronto com o inconsciente. A dualidade entre os mentores de Brida, o mago, racionalidade, tradição, e Vika, intuição, feminino sagrado, reflete a tensão entre ego e id, Freud, persona e sombra, Jung, ou entre o eu e o outro, Lacan. A jornada de Brida é, portanto, uma travessia pelos arquétipos, pulsões e significantes que moldam a psique humana. A configuração do chamado inconsciente. A jornada de Brida rumo ao encontro com o mago representa, sob a ótica freudiana, a projeção de uma instância idealizada de autoridade. Tal figura simboliza o superego e encarna a promessa de disciplina, segurança e conhecimento. A motivação por trás da busca não reside apenas em curiosidade, mas em um impulso de sublimação que transforma o medo primitivo do abandono em um desejo elevado de transcendência. A floresta como arquétipo coletivo. No referencial junguiano, o mago configura-se como o arquétipo do velho sábio, figura que guia a protagonista em direção ao processo de individuação. A floresta que o cerca não se restringe ao espaço físico, mas se desdobra como metáfora do inconsciente coletivo. Nela coexistem símbolos, perigos e oportunidades que confrontam o eu com sua sombra e seu destino. A projeção do desejo infinito. A interpretação lacaniana revela a busca pelo mago como a ilusão de um outro que detém o saber absoluto. Nessa dinâmica, o sujeito direciona seu desejo a um ponto inatingível, já que o saber nunca se realiza completamente. Brida é atravessada por uma falta estrutural, projetando no mago um ideal de completude que, por definição, escapa continuamente. O mago como espelho psíquico. Além de mentor, o mago funciona como reflexo dos conteúdos inconscientes da personagem principal. Representa simultaneamente o objeto de desejo e o espelho do conflito interno. Sua figura oscila entre guia e obstáculo, fazendo emergir contradições entre o desejo de pertencer e o medo de submeter-se a uma ordem externa que frustra a autonomia. O superego e a estrutura da ordem. Freud posicionaria a relação com o mago como emblemática do conflito entre o id e o superego. A tensão entre impulso e norma aparece na hesitação de Brida frente à disciplina mágica. O anseio por aprendizado é permeado por censura interna, refletindo a internalização de um ideal severo e ao mesmo tempo fascinante. O saber como fuga e encontro. Jung oferece uma leitura em que o saber buscado não é externo, mas parte da realização do self. O encontro com o mago torna-se ponto de inflexão, pois desloca a ênfase do mestre para a jornada interior. O verdadeiro conhecimento não se dá pela transferência de conteúdo, mas pela integração dos símbolos que emergem da experiência. A linguagem do desejo metonímico. Segundo Lacan, o desejo não visa um objeto fixo, mas circula por substituições contínuas. Assim, a figura do mago é apenas uma metáfora dentro de uma cadeia significante e interminável. A satisfação plena é impossível, pois o sujeito é constituído pela falta. Essa condição impede qualquer fusão total com o outro idealizado. A magia como estrutura psíquica. A magia que Brida almeja aprender pode ser interpretada como linguagem do inconsciente. Mais que um sistema de rituais, ela atua como representação simbólica dos conflitos internos. O medo primordial como pulsão recalcada. O ritual da lua coloca a personagem em contato direto com conteúdos reprimidos da psique. Em uma perspectiva freudiana, a escuridão que envolve a cerimônia remete ao id, esfera das pulsões inconscientes. O medo que emerge não é apenas circunstancial,
mas expressão de traumas originários da infância, como a solidão e o desamparo. A lua como representação arquetípica. No campo junguiano, a lua manifesta-se como símbolo do princípio feminino e inconsciente profundo. Durante o ritual, Brida é levada a confrontar sua sombra, composta por aspectos negados de si mesma. Emoções como dúvida, fraqueza e insegurança, geralmente reprimidas, retornam com intensidade reveladora. O real como trauma inominável. Lacan interpreta a experiência do ritual como um encontro com o real, dimensão psíquica que escapa à estruturação simbólica. O terror vivenciado por Brida não pode ser plenamente explicado ou representado. Nesse sentido, a linguagem e os rituais revelam sua limitação diante de um núcleo traumático irredutível, a falência do simbólico na experiência ritual. A tentativa de organizar o medo por meio de palavras, símbolos ou gestos falha diante da intensidade do indizível. A cerimônia, ao invés de apaziguar, evidencia a fragilidade dos sistemas simbólicos. O ritual expõe a inadequação da linguagem diante de experiências que tocam o limiar do suportável. A sombra como estrutura da integração. Segundo Jung, enfrentar a sombra é passo indispensável para o processo de individuação. Brida é impelida a reconhecer, sem negar, as partes de si que considera indesejáveis. A aceitação desses conteúdos psíquicos promove uma síntese interna, permitindo o avanço para formas mais integradas de consciência. O retorno do recalque infantil. Freud apontaria o medo emergente como manifestação de conteúdos recalcados, mantidos fora da consciência por mecanismos defensivos. O ritual funciona como catalisador do retorno do reprimido, permitindo que memórias ancestrais ou infantis, outrora bloqueadas, reencontrem espaço simbólico no presente. O feminino e a noite como ambivalência. A presença da lua remete a um feminino ambíguo, ora acolhedor, ora ameaçador. Na noite do ritual, essa ambivalência atinge o ápice, misturando encantamento e temor. A atmosfera escura atua como espelho do inconsciente, revelando que o feminino arquetípico não é unívoco, mas carregado de contradições. O medo como elemento estruturante da psique. O enfrentamento do medo não indica apenas fragilidade, mas revela um estágio de transformação psíquica. Ao experimentar a angústia sem fugir dela, Brida ativa mecanismos internos de ressignificação. Assim, o terror do ritual da lua torna-se etapa essencial na construção de uma subjetividade mais autêntica. A função materna como estrutura ambivalente. A figura de Vika emerge como representação simbólica da mãe que acolhe e ao mesmo tempo impõe exigências. Em uma leitura freudiana, a presença dessa mentora desperta lembranças arcaicas da fase fálica. Nesse estágio, a identificação com o modelo feminino é mediada pelo desejo e pela falta. O retorno à fase fálica e sua significação. Ao ser introduzida na tradição da lua, Brida confronta conflitos ligados à definição da feminilidade. A tensão entre dependência e autonomia expressa o dilema infantil não resolvido. As exigências de Vika fazem ressoar o desejo de ser reconhecida pela figura materna idealizada e temida. A grande mãe e a jornada interna. Na ótica junguiana, Vika representa o arquétipo da grande mãe, guia e iniciadora do processo de integração psíquica. Seu papel ultrapassa a mera instrução, conduzindo Brida à incorporação do animus. O contato com esse princípio masculino interior favorece a completude do ser. O espelho como símbolo de conciliação. Durante os rituais, o espelho assume função simbólica fundamental ao revelar o que está oculto no inconsciente. Refletir-se nele não significa ver apenas a imagem física, mas defrontar-se com os conteúdos psíquicos reprimidos. Essa mediação entre consciente e inconsciente é essencial para o autoconhecimento, a imagem idealizada e sua ficção simbólica. Segundo Lacan, o espelho constitui um marco na formação do eu, ao gerar uma identificação imaginária com uma totalidade ilusória. Brida, ao ver-se como bruxa, projeta uma identidade plena, mas inexistente. Essa construção é efeito do simbólico, estruturado por significantes que mascaram a falta, o desejo do outro e a estrutura do sujeito.
Vika representa o outro primordial cujo desejo Brida tenta interpretar e satisfazer. A relação com ela é marcada por tensão, busca aprovação enquanto tenta afirmar autonomia. Tal dinâmica revela que o sujeito é constituído pelo desejo do outro e pela impossibilidade de nele encontrar completude. A maternidade simbólica como transmissão. Além de sua função arquetípica, Vika exerce uma maternidade simbólica ao transmitir um legado de saber e pertencimento. Essa transmissão envolve mais do que técnica, implica acolhimento da história psíquica da discípula. O conhecimento oferecido é também reconhecimento existencial. A reflexão como prática de integração psíquica. O espelho utilizado por Vika não é mero instrumento de magia, mas ferramenta de reflexão interior. Ele simboliza o espaço psíquico em que fragmentos de identidade podem ser vistos, integrados ou resignificados. Essa prática possibilita a personagem avançar no caminho da individuação. A dança como expressão pulsional vital. A cena da dança sob a chuva representa, segundo Freud, a manifestação do princípio de Eros. Essa energia psíquica promove a união do corpo com a dimensão espiritual, simbolizando harmonia e criação. No entanto, essa elevação sensorial é atravessada por um temor latente de perda e dissolução, a ameaça da perda e a pulsão de morte. A presença de Lorenz insere uma tensão significativa na experiência prazerosa. O prazer de dançar, ao ser compartilhado, evoca a possibilidade da perda do objeto amado. Essa oscilação revela o embate entre Eros e Thanatos, pulsões que se entrelaçam e estruturam a ambivalência da vida psíquica. O movimento como símbolo de integração. Na leitura junguiana, a dança adquire o status de símbolo arquetípico da totalidade. Trata-se da expressão ritualística da união entre opostos psíquicos como matéria e espírito. Ao dançar, Brida vivencia a conjunctio oppositorum, movimento essencial à completude interior. A reunião dos princípios psíquicos. A integração do animus e da anima, aspectos masculinos e femininos internos, é catalisada pelo gesto simbólico da dança. A experiência se desdobra em revelação e reconciliação, na qual tensões internas encontram equilíbrio. O corpo, nesse contexto, torna-se veículo da transformação psíquica. O prazer que excede o significante. Lacan interpreta a dança como forma de jouissance, prazer que excede os limites da linguagem e da ordem simbólica. Esse excesso não é neutro, envolve risco, desorganização e perda de sentido. O corpo em movimento atravessa um limiar entre deleite e angústia, entre forma e caos. O objeto de desejo inatingível. Lorenz representa o objepetia, aquilo que incita o desejo mas nunca é plenamente acessível. Brida dança com ele, mas também com a impossibilidade de possuí-lo totalmente. O desejo não se satisfaz em sua realização, pois se sustenta na ausência, na falta que o constitui. A natureza ambígua da experiência estética. A beleza e intensidade da cena não eliminam sua complexidade emocional. A chuva, elemento natural presente na dança, reforça a simbologia de purificação e renovação. Entretanto, sua fluidez também sugere instabilidade, refletindo o caráter transitório das experiências humanas. O corpo como espaço de significação psíquica. O movimento do corpo em dança se torna a linguagem não verbal do inconsciente. Por meio dele, conflitos pulsionais, desejos e tensões encontram expressão simbólica. A união de Brida com o mundo nesse momento marca um ponto de transição, em que subjetividade e exterioridade se entrelaçam. A crise depressiva como trabalho de luto. O estado psíquico vivido por Brida se assemelha ao luto descrito por Freud. A perda do ideal de perfeição, simbolizado pela figura da bruxa plena, gera desorganização emocional. A crise instala-se como uma ruptura entre o eu real e o eu idealizado, provocando sensação de insuficiência. O isolamento como defesa regressiva. A regressão a comportamentos infantis surge como forma de autopreservação diante da angústia. O afastamento do convívio social e das práticas iniciáticas revela um mecanismo inconsciente de defesa. Esse retorno à infância psíquica busca interromper a dor provocada pelo fracasso simbólico.
a Nigredo como etapa alquímica de dissolução. No campo junguiano, a noite escura corresponde a Nigredo, fase de decomposição simbólica do ego. A perda de referências identitárias é necessária para permitir o processo de individuação. Nesse vazio fértil, a desconstrução abre caminho ao surgimento do self autêntico. A morte do ego e o potencial de transformação. A dissolução de papéis como aluna ou amante indica uma morte simbólica que antecede o renascimento. Brida abandona posições fixas para acessar dimensões mais profundas de sua psique. Essa transição marca uma travessia interna de confronto com o desconhecido de si mesma, o furo estrutural na ordem simbólica. Lacan identifica esse momento como a revelação do manque-aetre, a falta que estrutura o sujeito. A noite escura não é apenas crise emocional, mas percepção da ausência fundamental que escapa ao sentido. Nenhum significante, seja místico, amoroso ou existencial, consegue suturar essa lacuna. A insuficiência dos significantes na construção do eu. Brida descobre que nem a bruxaria nem o amor possuem poder absoluto de conferir identidade plena. A experiência revela a instabilidade de todo o sistema simbólico. Essa constatação, ainda que dolorosa, inaugura um ponto de virada, a aceitação da incompletude como parte do existir. A crise como estruturação subjetiva. A dor sentida durante essa fase possui função estruturante. Ao invés de representar apenas colapso, ela conduz a um deslocamento necessário na trajetória psíquica. A noite escura da alma transforma-se em rito de passagem entre fragmentação e reintegração. A superação pela interioridade radical. O mergulho na escuridão interna, embora angustiante, permite contato com camadas psíquicas profundas. Brida não se reergue por soluções externas, mas pela escuta silenciosa de si mesma. Esse processo indica que a regeneração psíquica nasce da coragem de atravessar o vazio. O amor como forma sublimada de desejo. A reconexão com Lorenz representa, sob a ótica freudiana, uma sublimação das pulsões libidinais. Ao canalizar o desejo para uma figura idealizada, Brida encontra um objeto aceito pelo laço social. No entanto, essa idealização encobre uma dinâmica narcisista que busca negar a falta constitutiva. A projeção narcisista no conceito de alma gêmea. Freud alerta para o risco de transformar o outro em espelho do próprio ideal. A figura da alma gêmea se constrói sobre projeções que apagam a alteridade. O sentimento de plenitude experimentado pode ocultar a fragilidade do vínculo, sustentado por expectativas inconscientes de completude. A união arquetípica dos princípios internos. Na perspectiva junguiana, a união entre Brida e Lorenz transcende o encontro romântico. Trata-se do símbolo do hieros gamos, união sagrada entre os opostos internos. O masculino, animus, e o feminino, anima, se integram na psique, revelando a maturidade psíquica da individuação. A realização simbólica do self integrado. Esse casamento simbólico indica que Brida ultrapassou a fragmentação das fases anteriores. A reconciliação de suas polaridades internas não significa anulação, mas complementação. O self emerge como síntese dessas forças, marcando a conclusão de uma jornada arquetípica. A ilusão de completude e sua função estrutural. Lacan interpreta o reencontro como encenação de uma fantasia estrutural. A crença de que Lorenz possa preencher o vazio do ser revela o desejo de totalidade. Contudo, essa imagem é sustentada por um significante ideal, que mascara a incompletude permanente da subjetividade. O objeto de desejo como representação da falta. Lorenz não é o preenchimento do desejo, mas sua perpetuação. Enquanto objeto, ele é causa e não fim do querer. O amor de Brida, longe de resolver o enigma do ser, reafirma a impossibilidade de saciar a carência originária que constitui o sujeito. A função mítica da alma gêmea na psique. O conceito de alma gêmea opera como mito organizador do imaginário amoroso. Ele oferece sentido e direção ao desejo, mesmo que irrealizável. Tal fantasia é fundamental para sustentar a busca, ainda que carregada de equívocos e desilusões estruturais. A completude como estrutura inatingível.
A conclusão da narrativa, embora simbolicamente satisfatória, não elimina o descompasso entre desejo e realidade. A união não resolve, mas reconfigura a falta agora simbolizada. O sujeito permanece dividido e a completude se afirma como horizonte, não como destino alcançado. A condição humana como estrutura de conflito. A trajetória de Brida pode ser interpretada, na ótica freudiana, como uma tentativa de sublimar desejos inconscientes. A busca pela magia e pelo sagrado desloca pulsões libidinais e agressivas para objetivos culturalmente valorizados. A espiritualidade funciona assim, como defesa contra angústias internas e conflitos pulsionais. O percurso revela o embate entre a realidade externa e os impulsos internos. O desejo por completude entra em choque com os limites impostos pelo mundo e pela própria constituição psíquica. A tensão resultante expõe a fragilidade da identidade construída sobre ideais inatingíveis. No modelo junguiano, a jornada representa a realização do processo de individuação. Brida confronta e integra arquétipos fundamentais como a sombra, o animus e o self. Essa travessia simbólica conduz à reconciliação de opostos, permitindo o surgimento de uma totalidade psíquica mais coesa. As figuras encontradas ao longo do enredo, o mago Vika, a floresta, configuram expressões do inconsciente coletivo. Cada etapa representa um estágio necessário para a maturação interior. A narrativa reproduz em chave simbólica o ciclo transformador descrito por Jung em sua psicologia analítica. Para Lacan, a jornada revela a ilusão de que o outro pode completar o sujeito. O desejo de Brida por fusão com alma gêmea mascara o vazio constitutivo. A impossibilidade de plenitude é estrutural e define a condição do sujeito dividido entre o que é e o que deseja ser. A experiência de Brida se organiza segundo a tríade lacaniana, simbólico, real e imaginário. Cada esfera contribui para moldar a subjetividade e os impasses vividos. A travessia entre essas instâncias não conduz à resolução, mas à conscientização da incompletude como dado fundamental do ser. O romance permite uma leitura que articula contribuições das três principais escolas psicanalíticas. Enquanto Freud destaca os mecanismos pulsionais, Jung foca a realização do self, e Lacan revela a estrutura da linguagem e do desejo. A coexistência dessas perspectivas amplia o alcance interpretativo da obra. Em última instância, Brida funciona como metáfora da subjetividade contemporânea. A busca por sentido é inevitável, mas sustentada por mitos e projeções. O sujeito emerge da tensão entre estrutura e fantasia, reconhecendo que a verdade não está na resposta final, mas no próprio movimento do desejo.